Eu quero dar mais uma vez as boas-vindas aos que entraram agora e vamos dar as boas-vindas à doutora Luciana. Tudo bem, amiga? Como é que você está? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por novamente aceitar o convite. Você esteve conosco uns meses atrás. Sei como a sua agenda é, você trabalha sem parar. Mas muito obrigada por estar aqui, nos trazendo esse tema assim muito relevante, né? A importância da fé no tratamento de traumas e na saúde mental. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Zina. Boa noite a cada pessoa que está aqui nessa live hoje, nesse momento. É um prazer enorme estar com vocês, contribuindo com esse trabalho, esse lindo ministério de oração. Oração, gente, é tudo. Oração é vida. Oração é cura. Oração leva a gente para mais perto de Deus, né? E abre as portas, né, para que Deus possa realmente nos abençoar e derramar bênçãos sobre nós. Que lindo ministério de oração, né? Parabéns, Zina, e obrigada a cada um de vocês que está aqui hoje. E vamos falar então sobre traumas, saúde mental e como que a fé pode nos ajudar a superar os nossos traumas e nos ajudar a ter mais saúde mental. Na última vez que estive aqui com vocês, eu falei que dessa vez eu ia trazer um testemunho pessoal. Lembram disso? Quem esteve presente? E como eu sou especialista nesse assunto traumas, eu ajudo muitas pessoas que têm traumas psicológicos, né? E o que são traumas psicológicos? Traumas psicológicos é toda situação adversa que a gente passa que a gente não era suposto passar. Nós não fomos criados para passar, por exemplo, como aconteceu há 2 semanas e pouco com a minha irmã, um acidente de carro, capotaram, quase morreram ali, né? Nós não fomos criados para passar por situações onde a gente sente medo de que a nossa vida vai embora, ou a vida de alguém que a gente ama vai embora, ou a gente não foi criado para passar por situações onde a nossa integridade física seja ameaçada, nem mesmo a nossa integridade emocional e psicológica, né? Então, traumas são todos os abusos, abusos psicológicos, emocionais, físicos, sexuais. Traumas são doenças graves, né? Como nós temos muito pedidos aqui no grupo, isso pode gerar traumas psicológicos. Traumas são experiências de violência, como assalto, sequestro. Traumas também têm a ver, por exemplo, com grandes catástrofes que acontecem e destroem muitas coisas, ceifam muitas vidas, né? Como enchentes, furacões, tsunamis ou atentados terroristas, enfim, tudo isso pode nos traumatizar. E o que que o trauma faz? Olha só. Quando a gente passa por uma experiência de trauma, qual é a emoção que a gente sente? Geralmente, medo, né? A gente sente medo. E como é que a gente foi feito para reagir ao medo? Nós temos um mecanismo dentro da gente que chama, em inglês, flight or fight, e em português é um mecanismo de luta e fuga. Geralmente eu vou lutar com aquilo que me ameaça, que me causa medo, ou eu vou tentar fugir daquilo que me ameaça e causa medo. Então, imagine que você está diante de um assalto, né? E uma pessoa está te apontando uma arma. Você, naquela hora, biologicamente, fisiologicamente, o teu cérebro captou estímulos ameaçadores à sua vida, à sua integridade, e você vai ou tentar lutar contra aquele que te ameaça, ou você vai tentar fugir. Em algumas situações, a gente também faz o congelamento diante do medo, a gente se congela, a gente se paralisa. Então, essas são reações normais. Zina, será que eu consigo compartilhar uma imagem? Então, eu vou abrir uma imagem aqui para vocês entenderem um pouquinho mais como que são as respostas mais comuns aos traumas que a gente pode ter. E eu queria que vocês olhassem para esses mecanismos de respostas ao trauma e observassem se vocês estão funcionando em algum desses mecanismos aí. Já está aparecendo para Sim, vocês? está. Perfeito, querido. Tá, então as respostas ao trauma são respostas ao medo.
né? Ou eu vou lutar com aquilo que me ameaça e me causa medo, eu vou fugir daquilo. Às vezes eu fico numa situação de submissão ou congelamento, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês lerem e fazer uma reflexão. Em que modo desses aí eu estou funcionando? Bom, imagino que vocês já tenham lido e eu vou falar sobre o mecanismo de fuga, que foi o que eu usei para lidar com os meus traumas. E eu vou falar de traumas que eu passei e que eu usei esse mecanismo. Isso a gente aciona de forma inconsciente, não é uma coisa que eu falo, ah, eu vou fazer isso, né? Cada ser humano vai desenvolver algum tipo de mecanismo de resposta ao trauma diferente um dos outros, né? Em situações de assalto, eu já passei pelo congelamento, mas desse trauma que eu vou mencionar hoje, eu usei a fuga e eu usei essa palavra que está em inglês aqui, workaholic, que quer dizer uma pessoa viciada em trabalho. E esse é o meu mecanismo que o meu inconsciente mais usa para eu lidar com algumas situações de trauma. Então, dito isso, né, o que que são os traumas? Os traumas podem fazer a gente ficar extremamente ansiosos, deprimidos, desenvolver toque, que é transtorno obsessivo compulsivo, desenvolver paranoia, desenvolver diversas condições, como por exemplo, transtorno de personalidade, como borderline, como narcisismo e outras coisas, né? Então, o trauma ele causa um monte de problemas na gente. Por isso que a gente tem que tratar nossos traumas. Só que há muito tempo atrás eu não sabia de tudo isso, né? Eu vim estudar tudo isso depois. Então, agora eu vou contar que traumas que eu passei e usei o workaholism, né? Essa coisa do vício em trabalho para tentar fugir daquela dor imensa. E aí, por fim, eu vou contar como é que Deus me curou, como que a fé foi um fator, a espiritualidade, minha conexão com Deus foi um fator fundamental para a cura desse trauma, que eu não via meios de curar, não tinha outro jeito, né? Então, assim, em 1987, eu estava gestante do meu segundo bebê. O nome dele era Felipe. E no sétimo mês de gestação, o Felipe morreu dentro de mim. E, obviamente, isso foi um grande trauma, né? Eu estava com o quarto pronto, enxoval pronto, uma linha de maternidade. Eu sempre fui aquela que já deixava a partir do sétimo mês tudo pronto, porque qualquer hora é hora, a gente nunca sabe, né? E estava tudo pronto. Eu já tinha meu filho mais velho, o Henrique, que estava com 3 aninhos, esperando o irmãozinho, a família esperando, aquela expectativa. E, de repente, eu senti um. Eu tive uma crise de choro do nada, numa tarde. Eu estava em casa com meu filho, que hoje é o mais velho, mas na época eu tinha 3 anos, e me deu uma angústia, uma coisa assim no peito. Eu comecei a chorar, 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 e algo me dizia: tá acontecendo algo com meu bebê, tá acontecendo algo com meu bebê. E até então, todo o pré-natal foi bonitinho, não tinha risco, não tinha nada de desenvolvimento errado com ele, nada, nada. Resolvi marcar uma consulta com o médico de emergência, né? Aí fui lá no meu médico e falei: olha, eu tô muito angustiada, eu tô sentindo que tá acontecendo alguma coisa. E ele mediu minha barriga e colocou lá o sonar para ouvir os batimentos cardíacos. Ele falou: Luciana, não tá acontecendo nada, seu bebê tá ótimo, tá tudo bem. Vai para casa, isso é coisa da sua cabeça. E eu fui para casa. E aquela angústia não passava, não passava, não passava. Marquei com outro médico no outro dia, que era um médico que até é meio parente, ele é irmão de uma tia e tal, e marquei com ele para ouvir uma segunda opinião. Quando a minha sogra, na época, me acompanhou nessa segunda consulta, quando eu chego lá, o médico coloca o sonar na minha barriga para ouvir batimentos cardíacos e tal, e cadê que tinha batimento cardíaco? Não encontrava. Como ele era, da família, ele não teve coragem de me contar o que tinha acontecido, né? Então ele falou para minha sogra que estava me acompanhando, falou assim: "Olha, por favor, leve ela para o hospital tal e peça um ultrassom lá", porque ele queria que outra pessoa me desse a notícia, ele não tinha coragem de me falar. E quando eu cheguei no hospital e fiz o ultrassom, me disseram, né, que o bebê tinha ido a óbito e que eu ia ter que fazer o parto e tudo aquilo. Bom, foi uma experiência extremamente dolorida e traumática. O parto foi muito difícil.
eles induziram parto normal e foi muito dolorido, foi tudo muito, 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 muito traumático. No outro dia, eu estava lá no crematório da Vila Alpina para cremar meu bebê, numa cerimônia, um culto fúnebre. E eu lembro, a única coisa que eu lembro é o nosso tio Getúlio, que foi pastor, hoje é pastor jubilado, ele falava: Luciana, um dia você vai ter o seu bebê de volta, um dia você vai ter o seu tesouro de volta. E é tudo que eu lembro daquele culto fúnebre. Eu me agarrei nessas palavras. E assim foi essa experiência traumática. Eu fiquei tão traumatizada que eu tive medo de engravidar de novo, mas a gente queria um segundo filho, o meu filho queria um irmãozinho e tal, e depois de muito tempo, tanto que a diferença de idade do meu filho mais velho para o meu filho caçula, o Thiago, são 10 anos e meio, né? Então eu tomei coragem, fiz um check-up para ver se eu estava bem, se estava tudo bem comigo, e engravidei do Thiago. O Thiago nasceu de 35 semanas, que é prematuro, né? Mas deu tudo certo e tal, belezinha. Aí eu me empolguei tanto, eu saí da maternidade, ele nasceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e quando eu entrei no carro com ele, assim, eu beijava, abraçava, eu falei, meu Deus, eu tô saindo com meu filho no colo, né? Para quem já tinha passado pela experiência de não sair e encontrar o filho num culto fúnebre no outro dia, o bebê, né? E aquela alegria, aquela coisa de ter o Tiago ali comigo, me motivou a querer engravidar de novo. E depois, logo em seguida, no ano, um ano e pouco depois, eu engravidei de novo. E aí eu fiquei grávida do Mateu. E aí foi uma experiência assim bonita, porque era um bebê saudável, eu fazia a ultrassom de 15 em 15 dias, eu fazia o acompanhamento de 15 em 15 dias com um especialista em medicina fetal, Dr. Antônio Moron, que era membro da Igreja Adventista do Brooklyn, onde eu frequentava. E ele tem uma clínica especializada, maravilhosa em medicina fetal, para ele acompanhar de perto tudo, né? E ele, cada vez que eu ia lá, ele falava: Nossa, seu bebê tá ótimo, meu meninão, e não sei o quê. E a família ia, os irmãozinhos, a minha sobrinha morava com a gente, ia também lá para ver, lá na tela o bebê, e a gente estava muito animado, empolgado. E aí, teve um dia que eu cheguei lá. E ele começou. Eu percebia pelas imagens do ultrassom que o bebê não estava mexendo, porque geralmente o bebê fica mexendo no ultrassom, né? E eu via naquelas telas, ele tinha aparelhos avançados. Aí eu falei, nossa, eu acho que o Matheus tá dormindo, né? E aí ele baixou a cabeça, olhou para a funcionária que fica lá acompanhando, né? E aí ele falou, Luciana, o neném morreu. E aí eu falei, gente, o que que é isso? Pelo amor de Deus, como assim? Ele falou, olha, eu não sei explicar. 15 dias atrás, quando você vê, ele estava perfeito, agora ele está morto. Eu- E aí eu falei, gente, o que que é isso? Que loucura, que tristeza, que dor, que foi muito difícil lidar com essa segunda notícia, né, do segundo bebê morto. Ele falou, olha, eu vou te encaminhar para a maternidade para fazer o seu parto. E eu vou atender mais duas pessoas aqui, depois eu vou te encontrar na maternidade, já vai fazendo, né, os procedimentos e eu vou lá fazer o seu parto e tal. E assim, foi uma experiência muito difícil. Essa eu acho que foi mais difícil do que o Felipe, porque foi muito mais difícil esse parto agora. Assim, eles injetam ocitocina para você começar a fazer uma dilatação, né? E era muita dor, mas eu sentia muita dor. E ele, como ele era amigo pessoal, meu, nosso, a gente frequentou a casa dele, a gente tinha ministério na igreja juntos. Eu acho que ele se viu como um amigo e ele pediu para as enfermeiras, quando ele chegou no hospital, trazer uma poltrona, colocou do lado da. Eu estava no centro, na sala de parto, não era num quarto de hospital, na sala de parto, né? E estava ali, ele colocou uma poltrona ali, ele falou: Eu vou ficar aqui com você. E eu achei bom que ele ficasse comigo, mas ao mesmo tempo eu falava: Meu Deus do céu, eu estou sentindo tanta dor que eu não consigo nem conversar. E ele estava passando por uma crise, ele tinha acabado de se divorciar. E a gente não tinha tido oportunidade de conversar sobre o que tinha acontecido.
infelizmente, um casamento lindo, três filhos, e eu fui professora, quando eu era professora de dois filhos deles, da Larissa e do Pedro, e aí eu não sabia o que, que tinha acontecido, eu sabia que eles tinham se separado e tal, e aí ele começou a me contar aquela história toda e contar e falar, e eu com aquela dor emocional, física, tudo junto, e ele contando, ele, Luciana, eu perdi 10 quilos desde que eu me separei, e ele estava bem abatido, e aí teve uma hora que eu falei, Senhor, quem que está sofrendo mais aqui hoje? Eu ou ele? Né? Porque naquele momento eu fui a psicóloga dele. Ele ficou horas, e eu não era psicóloga na época, e ele ficou horas me contando muitas coisas e desabafando comigo e falando, e eu me contorcendo por dentro e tentando disfarçar, mas aquela dor era insuportável. Chegou uma hora que eu falei, Senhor, por favor, manda ele embora, tira ele daqui, eu não estou aguentando, a dor é muito forte, eu não consigo mais prestar atenção no que ele está falando, eu não quero ser indelicada, ele é uma boa pessoa, um bom amigo. Enfim, ele decidiu ir embora. Já era umas 3 horas da manhã. A gente começou esse processo umas 9 da noite. E aí ele falou: Lu, tá demorando mais do que eu imaginei. Eu vou para casa, eu vou dormir um pouquinho. Ele morava ali no Morumbi, pertinho do Hospital Albert Einstein. Daí ele falou: assim que você estiver pronta, as enfermeiras vão saber, elas vão me ligar, eu corro para cá. É 5 minutinhos, eu tô aqui. Eu falei, ufa, tá bom, né? E aí ficou naquela dor, naquele processo e tal. Aí quando foi 6 e pouco da manhã, ele apareceu de novo e ele falou, bom, eu acho que agora dá para fazer. E ele forçou um pouco uma situação, né? Para que o neném nascesse. E aí teve um momento que ele puxa a cabecinha do neném e acontece uma coisa, a cabecinha se desprendeu do corpo. E eu vi aquela cena da cabecinha do neném nas mãos dele. A hora que eu vi aquilo, para mim foi muito, muito traumático. Muito. Foi uma experiência péssima de ver aquilo. Olha só, o trauma, a gente relembra, as memórias estão lá, tá tudo guardado, né? E aí eu falava assim, meu Deus do céu, que situação, que terrível tudo isso, né? Bom, enfim, terminou o parto. Mas aquela dor ficou tão grande, e eu fiquei com aquelas imagens na cabeça, traumáticas, por muito tempo. Aqueles flashbacks, assim, que a gente tem do trauma, de ficar lembrando e tal. E às vezes eu não conseguia dormir, eu falava, meu Deus, que agressivo, que forte tudo isso, né? Uma coisa, uma violência para uma mãe ver um negócio desse, né? E foi tudo muito, muito, muito difícil. Mas passou o tempo e eu falei, nossa, eu não quero engravidar nunca mais na minha vida, eu não quero passar por isso nunca mais. Já estava feliz que eu tinha meus dois filhos, criava minha sobrinha também, que veio morar com a gente com 4 anos. Mas um ano depois, eis que eu apareço grávida, gente. Sem planejamento, por um descuido qualquer, simplesmente engravidei. E aí veio o medo de novo. Eu falei, meu Deus do céu, tô grávida de novo. Mas aí eu pensava, Luciana, você já passou isso por 2 vezes, tá tudo bem, isso não vai acontecer de novo. É impossível, estatisticamente, com a mesma mulher acontecer alguma coisa assim de novo. Vamos lá. E curti e tal, e era uma menina, era a Gabriela, e a gente estava todo mundo muito feliz, né? Porque eu tinha dois meninos, dois filhos biológicos, mais a minha sobrinha. E, e a família tem muitos meninos, né? O meu ex-cunhado César tem 3 meninos, a Lília tinha um menino e uma menina, e faltava menina na família, né? Então estava todo mundo muito feliz tal. E meu ex-marido foi para os Estados Unidos, fez um enxoval da menina junto com a Alessandra, com a prima dele, compraram um monte de coisa, porque eu não quis viajar, não quis me expor a avião, a qualquer coisa, né? E nós estávamos muito felizes com o quartinho da Gabriela pronto e não sei o quê. E fazia pré-natal de 15 em 15 dias com o doutor Antônio Moron, especialista em medicina fetal, aquilo tudo. Quando, num belo dia, eu chego lá na clínica dele em São Paulo, lá no Ibirapuera, no bairro do Ibirapuera, acontece o quê, gente? A mesma coisa. Ele começa a olhar para as imagens, eu começo a olhar para as imagens do ultrassom e Gabriela não está mexendo. E até a última vez que eu estava lá, a Gabriela estava perfeita no desenvolvimento, perfeito. E ele não conseguiu nem sequer falar comigo. Ele saiu da sala, depois ele voltou.
Aí eu, doutor, o que está acontecendo? Ele falou, Luciana, eu não sei te explicar, mas a Gabriela morreu, a neném morreu. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível a terceira vez com a mesma pessoa. Então, foi assim, parece que eu fui me retraumatizando, sabe? Você passa por um trauma, você passa por outro igual, depois o terceiro. Aquilo virou um negócio tão dolorido, tão difícil. E quando aconteceu com o primeiro, com o segundo, com o Felipe, com o Mateu, eu usei muito o trabalho para fugir de ficar pensando no que tinha acontecido. Eu me ocupava muito, eu trabalhava muito, aí tinha meus filhos, cuidava de casa dos filhos. Eu tentava não ter muito tempo para parar e pensar, porque eu sempre lembrava daquilo. Então, o mecanismo de fuga que eu mostrei para vocês era o que eu usava para fugir de pensar naquilo, porque eu não tinha condição de lidar com aquela dor. Até que aconteceu que ele falou a mesma coisa, aí ele ligou, no caso do meu ex-marido na época, falou: Olha, venha buscar a Luciana aqui, ela não tem condição de dirigir, ela está muito abalada e você precisa levá-la para o hospital, que eu tenho que fazer o parto dela, aconteceu isso e tal. Enquanto o Carlos vinha para a clínica dele para me buscar, o Dr. Moron falou uma coisa para mim. Ele falou assim: Lu, eu tenho uma proposta para você. O que que você acha de dessa vez a gente fazer uma cesárea e não um parto normal e fazer a ligadura, né? Fazer a laqueadura, porque isso está ficando perigoso para você, né? Porque a Gabriela, eu não tinha planejado engravidar dela, e falou assim, isso está ficando perigoso, cada vez esses partos são complicados e tal. E você já tem os dois meninos, já tem a Luana que mora com vocês. E o que que você acha dessa ideia? Eu falei, eu assino embaixo. Onde é que eu tenho que assinar que eu quero uma laqueadura, que eu nunca mais quero engravidar, que eu nunca mais quero passar por essa dor? Me dá e onde eu tenho que assinar que eu assino, é isso que nós vamos fazer. Uma cesárea e a laqueadura. Aí, quando o Carlos chegou, ele perguntou para o Carlos se ele concordava com isso, e ele também concordou. E aí nós fomos para o hospital com um encaminhamento de fazer uma cesárea para fazer o parto e uma laqueadura. Quando eu cheguei, ah, um pouquinho antes disso, quando eu estava no carro, o Carlos estava dirigindo, os dois choravam muito, mas a gente não tinha condição nem de falar um com o outro sobre aquilo, a gente só chorava. E naquele momento ali no carro, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, eu tô tão traumatizada, eu tô tão ferida, eu tô tão assim, sem condições emocionais de fazer uma decisão nesse momento, uma decisão racional, eu falei assim, senhor, eu tomei uma decisão, né, de fazer laqueadura e tudo isso, e cesárea e tal. Senhor, usa o médico para fazer a tua vontade, o senhor sabe o que é melhor para mim. Nesse momento eu não sei o que é melhor para mim. E o senhor escolhe o que o senhor quer fazer, usa o médico para fazer a tua vontade. Eu não tenho condição emocional de fazer uma decisão. Foi isso que eu conversei com Deus no carro. Quando eu cheguei na maternidade lá para fazer o parto, no momento que eu entrei no hospital, um hino começou a pipocar na minha mente, o refrão de um hino. Eu comecei a cantarolar mentalmente, simplesmente isso apareceu e não saía. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o fim chegar. E isso ficava o tempo todo, esse refrão do hino na minha cabeça, e eu ficava cantarolando isso mentalmente. E aí me levaram para a sala de parto, fizemos o parto, tal. Num determinado momento, o doutor Mourão fala assim para mim: Você quer ver a sua filha? Eu falei: Claro, eu vi todos os outros, né? Claro que eu quero. Então ele me mostrou a neném, me mostrou que ela tinha se enrolado no cordão umbilical, como os outros, né? O Felipe foi uma insuficiência placentária, mas o Mateu e a Gabriela se enrolaram no cordão umbilical e morreram por conta disso, né? E aí ele me mostrou o que tinha acontecido, tal, e eu estava meio que grogue, anestesiada, né? Consciente, mas meio letárgica. E aí eu falei para ele, olha, ok, né? Ele falou, Lu, é o seguinte, eu vou terminar aqui e daqui a pouco a gente conversa. Aí ele terminou o que tinha que fazer, depois ele falou, olha, eu terminei. Mais tarde a gente se encontra no quarto. Você vai ficar aqui no pós-operatório, vão cuidar de você, a gente conversa no quarto mais tarde. E aí, mais tarde, os enfermeiros me levaram de maca para o quarto
E quando os enfermeiros abriram a porta do quarto que eu ia ficar, o doutor Moron e o Carlos estavam nitidamente discutindo. Sabe quando você entra e pega aquele climão assim, né? Que tem duas pessoas brigando, discutindo, o que está acontecendo aqui? Aí o doutor Mourão pegou, olhou para mim e falou assim: o Carlos te conta. E pegou e saiu do quarto. E eu olhei para o Carlos e falei: o que está acontecendo? Aí já pensei: meu, ele deve ter achado alguma coisa, um câncer, alguma coisa. Eu fiquei: o que aconteceu? Aí ele falou assim: então, ele fez a cesárea, mas não fez a laqueadura. Aí eu: como assim? Ele falou que não fez. E assim, a cesárea só se justificava por conta da laqueadura. Não precisava ter feito uma cesárea, poderíamos ter tentado um parto normal, como foi com os outros, né? E a gente concordou com a cesárea, que é muito mais invasiva e tudo, né? Por conta de fazer a laqueadura. E aí o Carlos estava muito bravo com ele, porque ele não fez o que a gente combinou que ia fazer. E aí eu lembrei da minha oração no carro. Lembra que eu orei? Senhor, faça a sua vontade, eu não estou em condição emocional de decidir isso. E aí eu falei, vai lá e chama o médico que eu preciso conversar com ele. Então chamaram, ele voltou para o quarto. E eu falei para ele, por que que você não fez laqueadura? Aí ele falou assim, Luciano, eu estava com as suas trompas na mão. E uma voz me dizia, não esterilize essa mulher, não esterilize essa mulher, de jeito nenhum. E eu não consegui fazer a laqueadura. Quando ele me falou isso, lágrimas corriam no meu rosto. Eu falei assim, doutor, você fez a vontade de Deus. Eu orei no carro antes de vir para cá e falei, usa um médico para fazer a sua vontade. O senhor sabe o que é melhor para mim. Eu não tenho condição de fazer uma decisão acertada agora nesse momento. Quando eu falei isso para ele, porque assim, Carlos já estava falando em processar ele, como é que você faz uma cesárea que não precisava para fazer um procedimento que você não fez? Foi o combinado. Eu falei, não tem processo, não tem nada, você fez a vontade de Deus. Eu entendi que Deus estava lá naquela sala de parto comigo e com você. E aí, gente, vem onde realmente veio o processo de cura, porque assim, foi tanto sofrimento por tantos anos, né, desde o que aconteceu com Felipe, Mateus, e agora eu falava para Deus assim lá no carro, eu falava, Senhor, acha que eu sou de ferro? O Senhor acha mesmo que eu vou me recuperar de mais uma dessa? Eu tinha medo de entrar numa depressão profunda, eu tinha medo de enlouquecer por causa da dor, do sofrimento. Eu falava, Senhor, preserva a minha saúde mental. Por favor, eu vou enlouquecer, isso é muito para mim. E eu tive toda essa oração. Mas aí, olha só que interessante. Interessante que quando a gente trata traumas, e a teoria diz que o trauma ele é super amenizado quando a pessoa que passou pelo trauma ou está passando por uma experiência traumática, ela é acolhida por uma outra pessoa, ela tem uma outra pessoa passando isso junto com ela. Então, imagina que você, por exemplo, o que aconteceu com a minha irmã agora recentemente, há menos de 3 semanas, até comentei com a Zina quando aconteceu, né, Zina? Acho que até eu pedi oração no grupo também. Eu lembro que o meu cunhado, no outro dia, não, no outro dia não, desculpa, na outra, isso foi sábado à noite, no outro sábado eu fui visitá-los, ele falou, Lu, um dos melhores momentos que teve foi quando você e o Tiago e a Mariana chegaram, porque eles estavam com o carro, deu perda total, eles capotaram 2 vezes, as crianças super traumatizadas, minha irmã, ele quebrou costela, estava todo, né? Eu fui lá em Campinas, onde estava o carro, os levei para o hospital, cuidei deles, fizemos todos os atendimentos. Depois eu levei comida para eles, as crianças queriam comer hambúrguer, levei para eles e tal. Mas ele fala assim: quando vocês chegaram e abraçaram a gente, foi o momento que deu aquela sensação de segurança, sabe? Agora, e eu falava, porque eu sou psicóloga, eu falava para cada um deles no ouvido: você está seguro agora, você está seguro agora, no meu abraço, entende? Eu falava isso para o pequenininho, para a Júlia, que já tem 12 anos, para o meu cunhado, para minha irmã: você está seguro agora, eu estou aqui com você, sabe? E isso é um procedimento que
toda pessoa que passa por um trauma, a gente deveria acolher dessa forma. Eu estou aqui com você. Nós vamos passar por isso juntos. E aí, quando essa experiência aconteceu, eu lembrei do Salmo 23, onde Davi fala: ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, né? É, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. E lá naquela sala de parto, Deus estava comigo. E ele foi uma coisa assim tão sobrenatural que aconteceu. Vamos combinar que o médico para lá de especialista, se vocês digitarem Antônio Fernandes Mourão no Google, vocês vão ver programa dele no Fantástico, gravação de programa. Ele foi o primeiro médico brasileiro a fazer uma cirurgia intrauterina, tirar um fetinho, um bebê do útero, operar, porque ele sabia que ia ter um problema na coluna, que não ia andar, ou ia ter um problema, operar e colocar de volta. Ele foi o primeiro médico brasileiro, ele tem cadeira titular na Escola Paulista de Medicina, da USP, né? Ele tem cadeira titular lá, que é para sempre, né? E é um médico tão renomado, tão bom, que ele não falhou no que ele fez. É porque Deus não deixou ele fazer o que ele ia fazer, o que ele propôs a fazer. E isso tudo me deu tanta certeza da presença de Deus. Deus tem os seus meios de curar a gente. E o que eu precisava, Deus sabia o que eu precisava, é saber que Ele estava passando aquele vale comigo. E, gente, parece que aquela experiência curou todas as outras. Porque eu saí tão feliz de pensar, meu Deus, Deus estava comigo lá, Deus estava com o médico. Ele mudou as nossas decisões a meu pedido. Olha a oração, gente, o poder da oração. Né? Eu dei legalidade para Deus agir na minha vida, na mente do médico, fazer uma coisa absurda que ele, né, não podia fazer, não era o combinado. E poderia até ter levado um processo por causa disso, né? Mas lógico que eu sei o que ele fez. Então, o senso da presença de Deus, esse fator fé, é muito poderoso para curar a gente de traumas psicológicos, né? Então, eu vou compartilhar mais uma tela com vocês, que eu quero que vocês reflitam um pouquinho nessa imagem que eu vou compartilhar. E pensem um pouquinho nessa cena. Essa cena, o que vocês veem aí? Quem quer falar? Estátua de sal da Trata esposa de de Ló. sol. Isso. A esposa de Ló. Deus falou: olha, vai acontecer uma tragédia, uma catástrofe em Sodoma, Gomorra, tal. Eu vou incendiar, vou queimar a cidade, eu vou destruir tudo. Sigam, saiam da cidade e não olhem para onde? Para Para trás. Trás. O trauma tem a ver com isso, quando exatamente essa imagem, quando a gente fica que nem uma estátua de sal, olhando para a dor, olhando para o trauma, olhando para a catástrofe que aconteceu, para aquela situação adversa, eu fico paralisado e por isso desenvolvemos depressão, ansiedade. Às vezes a gente não consegue sair disso e tem tratamentos psicológicos sérios para tratar isso que ajudam a gente a sair disso. Mas o fator fé, a espiritualidade ajuda muito, muito, né? Então, 7:30 começa. eu vou compartilhar ainda uma outra tela rapidinho para vocês fazerem uma comparação, né? As pessoas, às vezes. Ai, tá bem pequenininho, vou aumentar aqui. Vocês estão vendo? Três pessoas saem obedecendo a Deus e olham para frente, seguem andando, vão para frente, vão para frente. E uma pessoa olha para trás e ela fica estacionada olhando para aquele problema, para aquela dor, para aquele sofrimento, para o que ela deixou lá, para o que ela perdeu, para o que aconteceu, né? E o trauma muitas vezes deixa a gente aqui. A gente não consegue seguir adiante, a gente não consegue se mover, a gente não consegue seguir com a nossa vida da Olha, forma que a gente seguia antes do olha, trauma. Então, o olha, fator olha, fé, a espiritualidade,
A nossa confiança em Deus pode ser absolutamente terapêutica e reparadora. Eu tenho certeza que eu fui curada desse trauma pelo senso da presença de Deus naquele lugar, naquele quarto na sala de cirurgia. Olha só, eu vou ler um texto bíblico para a gente encerrar. Diz assim, em Deuteronômio 31:8, diz assim: olha, o Senhor Deus irá à tua frente. Ele mesmo estará contigo e não te deixará, nem te abandonará. Olha só que verso que fala que Ele mesmo estará contigo. É o senso da presença de Deus na nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, dizia o salmista Davi, né? Esse senso da presença de Deus atravessando os vales da vida com a gente é fundamental. Todo mundo aqui provavelmente está passando por um vale, por um trauma, por uma dor, mas tenham o senso da presença de Deus. Deus está atravessando esse momento difícil, esse deserto com vocês. E Ele está cuidando de vocês. Ele nunca prometeu que a gente não ia passar por traumas, dores, dificuldades. Ele prometeu passar com a gente e cuidar da gente. E eu me sinto muito cuidada, eu me sinto muito amada pelo que Ele fez. E eu queria que vocês refletissem agora comigo. Ah, deixa eu só contar um detalhe que é muito importante, é curioso. Eu desde sempre tinha o hábito de chamar meus filhos de tesouro. Ô meu tesourinho, oi tesouro, ô tesouro. E Deus usou um hino para me mandar uma mensagem. Ele falava assim: eu sei em quem eu tenho crido. Fala assim: guardará o meu quê? Tesouro até o fim chegar. Ele me mandou um hino de esperança que eu vou ter meus filhinhos de volta. Então eu queria que a Zina compartilhasse esse hino e que vocês pensassem nessa letra, meditassem nessa letra, tá bom? Cantem junto com o hino. Parece, vamos. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou.
Exatamente. Então, Deus me mandou esse hino desde a hora que eu entrei no hospital, com essa mensagem, que ele poderia ter salvado minha filha se ele, por alguma razão, entendesse que devesse, né? Eu confio totalmente nos desígnios do Senhor, mas ele me prometeu que os meus tesouros estão guardados até o fim chegar. Isso para mim basta. É a esperança, é a fé, né? O fator espiritualidade contribuindo para a minha cura. E Deus preservou minha saúde mental. Eu não tive depressão, eu não desenvolvi ansiedade, eu não desenvolvi nenhum transtorno psiquiátrico. E eu disse para Deus: eu vou transformar a minha dor em dom. Eu vou ajudar as pessoas a terem saúde mental. É isso. Amém, amiga. Amém. Que testemunho poderoso, inspirador. E sabe que hoje, Luciana, uma pessoa aqui que está no grupo me falou que está com depressão e ela acha porque ela está detida no passado, com traumas, com coisas que aconteceram a ela. E a gente lê tantas coisas, né, sobre isso, saúde mental, a gente sabe, né, que as pessoas que ficam no passado desenvolvem pressão, as que estão focadas no futuro desenvolvem ansiedade, né? Por O isso Deus melhor deu momento para a gente estar e viver é é o o presente. presente, né? Por isso se chama presente, né? Deus nos deu hoje para fazermos diferentes, não é? E eu, Uhum, assim, louvo a Deus pela sua vida, como você superou a sua vida, é uma história, assim, de superação de traumas, assim, gigantescos, né? uhum, Essas experiências. uhum, Então, Deus continue te usando, viu, amiga? Porque seu uhum. ministério é lindo. Ora para gente, para terminar, querida. Oro, claro. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor das nossas vidas, estamos aqui, ó Pai, com esse grupo de oração sob a liderança da Zina, pedindo, clamando a Ti, Senhor, que cure as nossas feridas emocionais. Esse mundo de pecado nos traz muitos traumas, muitas dores, muitos sofrimentos. E não é fácil a gente lidar com tudo isso. Às vezes a gente se vê sucumbido por essas dores, às vezes a gente se vê preso, paralisado, olhando para essa dor, para o passado, e a gente não consegue avançar e seguir, a gente adoece. Senhor, liberte-nos dessas dores, desses traumas, cura as nossas feridas emocionais e também espirituais. Nos faz, Senhor, ter o senso da Sua presença conosco o tempo todo. Nos ajude a enxergar que o Senhor está andando ao nosso lado, mesmo em meio ao vale da sombra e da morte. Senhor, seja com cada pessoa que está nesse grupo, cada um enfrenta suas dores, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, tem lutas. Senhor, atenda todos os pedidos de oração que são feitos constantemente nesse grupo, em especial por esse grupo que está aqui. Atenda as nossas orações segundo a sua santa e divina vontade. Pedimos isso pelo doce nome de Jesus. Amém.